Gente, vamos começar a aula de hoje partindo de algumas coisas, ok? Ok. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver a primeira atividade para ver. A gente vai partir, inclusive, através da atividade da Julie, eu acho que esse é o nome, porque a Julie gabaritou bonitinho, ela fez exatamente do jeito que estava proposto, e eu vou a partir dela para vocês entenderem melhor um pouco a dinâmica de como funciona e entender quais eram as respostas. Então, no caso, eu também mandei para cada uma de vocês o que vocês erraram, o que faltava melhorar e tudo mais, mas a gente vai revisar aqui o que era e como é que também é para ser os diálogos, tá? Então, vamos lá. Então, Julie, eu vou te expor um pouquinho, mas é por um motivo bom, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa primeira. Em espanhol, apresente por completo seu nome, país e línguas que você fala. E aí, essa parte era realmente, só para realmente dar o básico, falar seu nome. Ela botou ali que o nome dela é Julie, que ela é brasileira, que ela falou português, inglês e francês. E essa foi uma parte opcional. Não pedi, poderia fazer se quisesse. Que ela estava aprendendo espanhol, coreano e... holandês. Então, ali vocês podem ver que tipo, eu bolancei um feedback, mas não era nada em relação a algo que ela errou, e sim só mesmo comentando e fazendo qualquer coisa, já que ela não tinha errado absolutamente nada, tá? Então, o que eu peço nesse momento? Para você se apresentar. Era simplesmente isso, tá? Aí, o próximo era selecione a forma incorreta de dizer o seu nome. Gente, mi nombre é meu nome é. Me llamo é me chamo. Eu me llamo é eu me chamo. É a mesma coisa que me chamo, só que agora o pronome pessoal eu tá aparecendo. Soy é sou. Sou brasileira, sou Gabriela. Então, sou brasileira, sou a Gabriela. O que tá errado é eu llamo, porque se fica eu chamo. Apesar de em português, tem gente que pode falar, eu chamo Gabriela. Só que não botar que você se chama dá a entender que você está chamando algo de Gabriela e não você mesmo. Então, essa não é a forma correta de dizer o seu nome, sim. E certamente é incorreta. E aqui, escreva o que está incorreto na frase a seguir. Gente, isso foi, inclusive, ela botou ali certinho, e tu, que seria o correto, porque, lembra que eu comentei, a gente já vê, inclusive, isso hoje, o pronome pessoal, você, é tu, com acento em espanhol. Tu sem acento é um pronome possessivo, ou seja, teu irmão, tua carteira, tua porta, tua casa, ok? Só que, gente, eu fui tão idiota que eu não percebi que esse não era o único erro, tá? Então, a Julie, e acho que ninguém gabaritou, porque nem a burra percebeu. Eu tinha esquecido também que o outro erro nisso aqui era o quê? Era o ponto de interrogação invertido no começo, que o espanhol tem. Eu simplesmente não notei isso, porque essa não era a proposta da atividade, era só questão do tu mesmo, não o bagulho de interrogação. Só que aí eu não botei na hora e pronto, gente. Maldito ponto de interrogação, tá? Mas esses eram os dois erros nessa frase. Tanto tu, que era para estar com acento, porque, né, me chama Helena, e teu? Teu o quê? Se fosse teu nome, aí tu botava e tu nome. Mas como não tem, então o tu, no caso, vai ser e você, ok? E aqui a gente tem usamos usted com amigos na Espanha. Verdade. Verdade não, falso. Por quê? Usamos usted com pessoas que a gente tem pouca intimidade. E o tu com acento com pessoas que a gente já tem intimidade. Ou, às vezes, por exemplo, a gente pode estar conhecendo uma pessoa, só que como a gente, por exemplo, sei lá, tá numa festa, tá num pub, tá claramente tudo vai acontecer de forma informal, tá? Então, existem essas exceções, mas é claramente quando o ambiente nos propicia um local pra gente falar como a gente quer ou como a gente deveria falar, que seria mais o caso de falar formalmente, ok? E aqui, quando não estamos bem, mas não estamos mal, fala-se. Se a gente não tá bem e a gente não tá mal, então a gente tá mais ou menos. E qual é a palavra que eu ensinei que era mais ou menos? Regular. Tem gente que botou mais ou menos, o que tá certo, mas não era isso que eu passei. Também tem gente que botou assim, assim, que também não é o que eu passei, mas não tá errado. As pessoas realmente falam assim. Então, tipo assim, o que eu queria em si era regular, porque foi o que eu passei. Mas também existem outras formas de falar mais ou menos, que justamente é mais ou menos, ou assim, assim, tá?
Essa aqui. Veja a tabela abaixo de conjugações e diga: se uma mulher, Helena, gostaria de dizer que sua amiga Karine está doente e por isso ela não vem na reunião dos amigos, como ela diria. Isso aqui não era para necessariamente dizer por isso ela não veio na reunião e tal. Porque isso aí vai usar o vocabulário que eu não passei, vai usar a coisa que eu não passei. O que eu queria que vocês dissessem era: Karina está doente, ou ela está doente, mas de preferência usando Karina mesmo. Então, o correto era Karina está enferma. Era identificar que Karina, ela evia e que evia está, e lembrar do adjetivo, né? Enferma, doente. E ao invés de dizer nós outras estamos contentas, podemos dizer estamos contentas? Sim. Porque assim como em português a gente pode falar nós estamos felizes, certo? Mas se a gente falar estamos felizes, a gente entende que é nós. Porque o estamos, ele já é uma conjugação própria para nós outros. E se ele serve unicamente para nós outros, botar nós outros antes é até redundante. Tanto faz botar ou não, tá? E a mesma coisa em espanhol. E na frase Nananá é de Uruguai, que pronomes se encaixariam sobre o sublinhado? A gente viu ali ok? Es é a conjugação do verbo ser para a terceira pessoa do singular. Qual que é a terceira pessoa do singular? Ele, ela e você. Então, uma coisa que eu tinha comentado, olha aqui, ó. Ele, ella, usted usa a mesma conjugação para todo e qualquer verbo, ok? Todos os verbos terão a mesma conjugação. Todos os verbos terão a mesma conjugação para ele, ella, usted. Então, o correto aqui, inclusive, aqui tá estar, tá? Mas hoje a gente tá falando do verbo ser. Inclusive, no caso, se aplica. Como eu disse, qualquer verbo tem a mesma conjugação para ele, ella, usted, tá? Está. Então, a conjugação seria es, usted es de Uruguai e usted ella es de Uruguai. Aqui também poderia ser ele, só que não existia essa opção aqui, existia ellos. E ellos é plural de ele, ou seja, eles. Nesse caso, seria ellos son de Uruguai. Tú eres de Uruguai. Nosotros somos de Uruguai. Vosotros sois de Uruguai. Ok? Então, as únicas respostas certas eram usted e ella. E por fim, aqui, era basicamente criar um diálogo usando uma história, utilizando o vocabulário e gramática ensinados nas aulas 1, 2 e 3 de sua preferência. Mais especificamente, utilize o máximo de conjugações do verbo estar e ser. Eu não fui muito crítica nisso aqui, não. É só mais para vocês pegarem como se fazia um diálogo. Quando eu peço diálogo, gente, eu geralmente peço algo assim mais organizadinho, porque é mais fácil de ler. E para eu fazer vocês expandirem vocabulário e relembrarem coisas que eu passei na aula, tá? Então, aqui ela fez: olá, me chamo Ana e usted. Nesse momento, e usted, faltava o ponto de interrogação invertido ali no começo. Mas como eu percebi que ela fez isso normal em outras perguntas, então eu assumi que ela sabe fazer isso, ela sabe que isso tem que acontecer, mas que não botou ali porque esqueceu, tá? Então, olá, me chamo Ana e usted. Olá, encantada, meu nome é Bernardo. Encantada. Inclusive, ela não botou ali, ó, também o ponto de interrogação, ponto de exclamação invertido. Mas como ela fez isso em outras sentenças, então eu assumi também que ela só esqueceu naquele momento. Então, encantada, ¿de dónde es? De Francia, soy francés. ¿Qué estás haciendo en España? Soy estudiante de intercambio. ¿Y cómo se siente? Bien, pero estoy un poquito cansado. Observe que ela explorou bem o verbo estar, o verbo ser, explorou adjetivo, ela explorou também pouquito, perro, que são outras novas palavras. Então, gente, não é basicamente isso que eu quero, que vocês explorem o máximo que vocês puderem de vocabulário, de coisa que eu passei, e façam de forma mais organizadinha, porque fica mais fácil para mim entender e para eu ajudar vocês posteriormente, tá? Então, era basicamente isso a atividade. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Mandem no chat. Tem? Porque aí, se não tiver, eu passo para próxima. Gente. Ah, não, tá tudo bem. E a gente, alguma perguntinha? Sem dúvidas. Sem dúvidas. No problema, Beatriz. Tudo que eu fiz até agora foi só ver a atividade, tá? Então, se você quiser ver mais sobre a atividade, você pode ver
a aula depois. Se você tiver alguma dúvida acerca da primeira atividade, então você pode mandar aí também, tá? Sem dúvidas, então, gente. Só 2 pessoas me responderam, hein? Ok, vamos lá, então. Vamos começar hoje falando sobre números, tá? E uma coisa. O que a gente viu na semana passada foi sobre artigos em espanhol, certo? Artigos. E a gente viu que a gente tinha os indefinidos e os definidos. Os indefinidos era quando a gente não queria ser específico sobre algo, certo? Então, uma mulher, um supermercado, ok? Ok. Só que a gente também ouviu os artigos definidos, que é quando a gente quer ser específico e quer dar detalhes ou quer realmente dar informação para aquela pessoa que está perguntando ou que a gente está conversando. E aí seria ele não, lo, não, tá certo. Ele, lá, los e aí las, certo? E aí os indefinidos são unos, una e unas. E aí, para engatar nisso aqui, ali tá numerozinhos, tá? E a gente vai ver aqui que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Essas são as formas que a gente pronuncia e é como são os números de 1 a 10 em espanhol, tá? Tô passando isso aqui a cargo pra gente aprender um pouco mais, só pra vocês verem e lembrarem. Mas, tipo, vocês podem ver que eles são muito parecidos. 10, 9, 8, 7, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6 são exatamente iguais, tá? Então, assim, muito tranquilo, tá? Mas qual é o meu objetivo passando isso aqui hoje? Observem que, como eu disse, a gente tem os pronomes não, os artigos indefinidos, un e una. Agora a gente tá vendo bem aqui, ó, que a gente também vê que existe uno. Só que será que o uno, ele só realmente existe dessa forma? Tipo, falando, um. Vamos ver, tá? A gente então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? E aí nós temos os pronomes, então, una e unas, tá? Una e unas. Isso é umas. Então, unas, ele obviamente ele vai acompanhar plurais. Então, una mujer. Unas mujeres. Então, a gente tem una mujer, unas mujeres. Ou seja, uma mulher, umas mulheres. Ok? Isso aqui não tem muito mistério. Una mujer, unas mujeres. Agora, nós também temos un e uno. Calma, não. É uno. Não tá certo, peraí. Ô, gente, calma aí, gente. Nesse momento, gente, aqui é extremamente tarde para mim esse horário, tá? Então fica um pouquinho maluca, mas calma aí, eu me recupero rápido. Tá? Temos uno e unos, ok? Aqui. E unos, certo? Uno e unos. Então, nós temos... Deixa eu dar desse lado. Então, temos un hombre, unos hombres. Ok? Ok. Então, a gente tem... Vamos fazer alguns exemplos, certo? Se perguntar assim, quantas tias você tem? Você fala, tenho só uma tia. Então, uma tia, ok? Uma tia. Mas agora, na verdade, vou fazer completo para vocês entenderem um pouquinho mais pra frente. Então, como é que você falaria tenho uma tia em espanhol? Tengo solo una tía, ok?
Então, isso aqui significa: tenho somente uma tia, certo? Mas agora, e se perguntar assim de novo? Quantas tias tienes? Você poderia responder: tenho solo uma tia. Mas existe outra forma de responder também. Tengo solo una. Ou seja, tenho somente uma. E assim a pessoa naturalmente vai entender que você está falando que você só tem uma tia, já que você perguntou, tenho uma tia, vale, tá? Então, tá certo, tenho solo uma tia, tenho solo una. Como a pessoa está perguntando de tia, ela vai saber que você está se referindo a tia quando você fala tenho solo una. Agora, e se ele perguntasse agora de irmão, ou seja, hermano? Então você responderia, vamos supor que a gente só tem um, tá? Tenho solo un hermano. Então, tenho somente um irmão. Tenho solo un hermano. Tudo bem. Mas se agora perguntasse de novo, quantos hermanos tienes? Então, quantos irmãos você tem? Você pode responder, tenho solo uno. Você não responde tenho solo un. É tenho solo uno. A gente usa un quando é isso, a palavra tá afiada. A gente usa un quando vem ou substantivo na frente, tá? Inclusive, vou botar aqui. Usa-se un quando vem substantivo na frente, tá? Tá? Então, tenho solo un hermano. Então, a gente usou un porque vem um substantivo na frente, hermano. Só que a gente pode observar, tenho solo uno, não vem nenhum na frente. Então, o que acontece? A gente fala uno quando a gente não vai usar justamente o substantivo, tá? Então, usa-se quando não precisamos de substantivo. E observe muito a palavra não precisamos. Às vezes a gente vai precisar usar o substantivo e a gente vai ter que usar un, ok? Então, qual que é a diferença realmente entre eles? É que um obrigatoriamente demanda um substantivo, certo? Então, porque, sei lá, por exemplo, vamos supor que você está começando uma nova aula de, sei lá, espanhol em uma universidade lá na Espanha. Ela começa a perguntar, quantas pessoas tem na sua casa? Quais pessoas compõem a sua casa? E você vai falar, tenho solo uno. Tem só um que é. Agora, se a pessoa perguntar, quantos irmãos tienes? Quantos padres tienes? Quantas tias tienes? Quantos padrinos tienes? Aí você pode responder, tenho solo uno. Por quê? Porque você sabe, a pessoa sabe de quem você está falando, o que você só tem um, entendeu? A gente, apesar de em português não ter essa diferença, não tem diferença entre falar tem um irmão, tem só um, porque um se mantém da mesma forma. Só que em espanhol tem diferença. Un, substantivo na frente. Uno, não tem substantivo na frente, a pessoa sabe aquilo que a gente tem um, que é o irmão. Ok? Ficou claro? E o uno, se eu botar aqui do lado. Deixa eu ver. Tengo unos ordenadores. Então, o que significa tengo unos ordenadores? Significa tenho uns computadores, certo? Às vezes você, por exemplo, pode falar, você trabalha numa loja que vende computador, vende eletrônico em geral. Aí a pessoa fala, você tem um computador lá? Tenho unos ordenadores. Tenho unos ordenadores, certo? Então, tenho uns, você não está querendo ser específico acerca daquilo, certo? É justamente aquela questão do pronome não, artigo indefinido. Certo, gente? Entenderam isso aqui?
Ok? Ok. Então, então a gente dá por finalizado isso aqui, certo? De entender uno e unas. Uno e unas. Isso aqui vai estar mais organizadinho no slide, tá? Que eu vou mandar para vocês. Mas eu vou passar a mandar tanto de Jamboard, que é isso aqui que eu tô fazendo, que eu vou desenhando, que eu vou escrevendo, tanto slide também. Agora, vamos passar para o vocabulário de família, né? Eu falei de irmã, eu falei de tia, falei de padre, de padrino. Então, vamos ver acerca de vocabulário de família, tá? Então, vamos começar aqui. Temos los padres. O que seriam los padres? Seria os pais, ok? Então, el padre, o pai. La madre, a mãe. Só que também é comum padre, madre, para quem fala inglês, vai causar a mesma coisa de father e mother, ok? Então, a gente tem o quê? Que ao invés de padre, também podemos usar papá, ok? Papá. Assim como temos que também madre, também pode ser mamá, ok? Mamá. Então vai ficar a mesma coisa. Mother é igual a mom, assim como father é igual a dad, ok? Vai causar a mesma coisa. Também temos los abuelos, tá? Los abuelos, ou seja, os avós, tá? Então temos el abuelo, ok? E temos la abuela, que seria o vô e a avó. Temos também los tios, então temos os tios, onde temos el tío, la tía. Temos el matrimonio, que é o casal. Num casal temos el marido ou esposo, ou la mujer e a esposa, ok? El marido ou el esposo, la mujer, la esposa, ok? Também temos os hermanos, onde temos os mellitos, que são os irmãos mesmo, tá? Ui. La pareja, que é la pareja, que também é o casal. Então, temos el novio, la novia. Temos os hermanos também, que seriam os gemelos, tá? Gemelos, que são os famosos gêmeos. E temos la mascota, tá? Inclusive, gente, la mascota, eu fiz uma pegadinha ano passado, porque la mascota é o pet da casa, tá? Não é a mascote, tá? Porque a gente tem uma coisa diferente de mascote, tipo, o mascote da faculdade, não sei o que, é um jacaré, não é isso. La mascota é o pet, ok? O pet que a gente tem. Inclusive, gente, calma, eu falei, gente, tô meio lentinha. Hermanos mellizos é o quê? Ser irmãos gêmeos, só que mellizos é quando os irmãos eles não são parecidos necessariamente. Agora, os gemelos, eles são exatamente iguais ou extremamente similares, tá? Pois é, aquela pergunta, acho que só uma pessoa acertou. E naquela época tinha muito mais estudantes, então, tipo assim, tinha umas 50 pessoas, uma acertou. Uma, muito bom. Temos também el padrastro, tá? Padrastro, que é o padrasto. Temos el hermanastro, el hermanastro. O que é hermanastro? É o meio irmão, tá? Meio irmão. Temos lá madrastra. E aí temos lá hermanastra, ok? Que é a irmã, meio irmã, ok? Então, el manastro, la hermanastra, ok? E por fim temos el padrino e la madrina, que é
o padrinho, a madrinha. El ahijado, la ahijada, que é o afilhado e a afilhada, ok? El ahijado, la ahijada. Então, gente, alguma pergunta sobre pronunciação de alguma coisa aqui? E aí, gente, alguma pergunta? E aí, gente? Vamos seguir então. Agora eu vou fazer um quizinho com vocês. Onde eu vou fazer roleta russa aqui, tá? Vamos encarar essa imagem aqui como esses aqui são filhos dessas pessoas a quais eles estão ligados. E essa pessoa aqui é filha dessas pessoas que estão ligados. Ok? Vamos fazer isto. Certo, certo, certo. Ah, gente, inclusive, acho que eu preciso passar umas. Preciso passar, calma aí, rapidão, gente. Um vocabulário também aqui, que acho que não está aqui. Acho não, né? Tenho certeza. Temos primo, que é igual a primo. Temos. Deixa eu botar aqui, mas que é primo e prima. Ok? Que é igual a primo, prima. Gente, vamos me dizendo, tá faltando mais quem, tipo, de família aqui? Eu sou muito ruim com família, juro. Até hoje eu não entendo que é cunhado. Ah, inclusive tá faltando cunhado, né? Tipo, depois de muito tempo, comecei a entender cunhado. Só que, gente, cunhado é um pouco complicado. Pera aí, porque seja um NNzinho ali. Vamos me lembrando quais está faltando aí, tá? Por favor. Temos também cunhado. Cunhada é cunhado. Cunhada. Gente, tá faltando mais alguma coisa? Somente não sei. Não vamos só ir longe, não. Tipo, bisavó, tataravó. Coisas normais. Lembrei de outra aqui. Sobrino. Gente, eu honestamente não sei o que é sobrinho nem sobrinha. Ou sobrinha. Mas eu sei que existe, então eu estarei botando. Sogro. Sogra é boa, sogra é boa. E o outro é sogra. É suegro e suegra. Alguém me lembra mais alguma coisa? Sogro, sogra. Ah, não lembro de mais nada. Poderia existir ainda. Gente, acho que não falta mais nada, tá? Vou seguir. Então, temos la família, ok? Então, família, em espanhol, la família, tá? Vamos lá. Beatriz, eu quero que você me diga o que a Sônia
é de Carlos, tá? Aqui. O que a Sônia é de Carlos? Ah, lembrei. Tá faltando isso, eu acabei de perguntar, gente. Filho e filha. No hijo, hija, é filho da filha. Então, fala, né, Beatriz? Eu não vou considerar isso aí, não, tá, Beatriz? Mas vamos botar. Sônia é hija de Carlos. Tá, a primeira coisa que eu vou botar aqui. Sônia é hija de Carlos. Vamos lá, Beatriz. Lídia é o que de Carlos? Você pode assumir qualquer coisa, mas eles são casal. Eu vou abrir o microfone, porque ou eu consigo ler ou eu consigo escrever aqui no celular. Tá. Lídia es la esposa de Carlos. Certinho. Então, Lídia es la esposa de Carlos. Ui, ui, ui. Enquanto isso, eu quero que você me diga, Bruna Letícia, o que o Alexandro, ou Alexandre não, Alejandro, é de Carlos? Dá pra me escutar? Você pode falar, mas se você falar é melhor ainda, porque eu consigo até ver sua pronunciação. Alejandro es el padre de Carlos. Sí. Alejandro es padre de Carlos. Enfim. Agora, vamos supor que a Rosa, ela é madrasta de Carlos. Então, Flávia, a Rosa é o que de Carlos? Sí. Rosa es la madrastra de Ricardo. Eu quero que você me diga. Ou de Ricardo, não, de Carlos. Eu quero que você me diga, tá aí não. O que a Rosa é de Ricardo? Supondo que ele seja realmente seu filho saído de seu ventre. Vamos lá, Rosa. Rosa, Rosa. Tainan, você tá aqui? Tô. Tá, então me diga. Rosa é o que de Ricardo? Supondo que Ricardo realmente saiu. Supondo que Ricardo o quê? Saiu realmente do seu ventre, saiu do ventre de. A Rosa es madre. Madre Uhum. De quem? de Ricardo. Sim. Rosa es la madre La de. madre de Ricardo. Exatamente. Agora, então, Júlia, eu quero que você me diga. Rosa tem 2 filhos, certo?
Então eu quero que você me diga isso em espanhol, que a Rosa tem 2 filhos. A Julie. Ela ainda não foi. Ah. Julie, você tá aí? Eu tá escrevendo? Ajudei que eu não consigo ver. Oi, oi. Você ouviu o que eu disse? Eu quero que você me diga em espanhol. Rosa tem quantos filhos? Eu quero a coisa completa, hein? Quero a frase completa. Não quero palavra 2, não, hein? Diez hijos. Não. Mas a gente vai considerar porque o que não importa, não importa realmente ela tem quantos filhos, tá? Mas está certo a sua frase, tá? Rosa tiene 2 hijos, ok? Ok. Agora, Ricardo. Para Adriane, tudo bem? Já que você chegou. Ah, não, a Adriane não merece cair agora não merece cair na trap aqui, né? Vamos recomeçar. Flávia. Nem sei se comecei pela Flávia. Flávia. Observe ali quantas pessoas vêm abaixo de Ricardo que estão conectadas com ele de alguma forma. E supondo que essas pessoas são seus meio não. São seus são seus filhos. Eu quero que você me diga em uma frase. Ricardo é o quê? De quantos filhos? Certinho. Ricardo es el padre de 3 hijos. Certinho. Ui. Mas agora, eu quero que você me diga. Bruna Letícia. Apesar de todos eles serem meio-irmãos, a Alicia não é filha, não realmente saiu do ventre de Laura. Então, temos que a Alicia é o que em relação aos seus irmãos? Isso aqui tá virando até lógica, hein? Tá aí, Bruno? Teu microfone tá ligado. Então, agora? Tô ouvindo. Alicia es la hermanastra? É isso? Alicia es la hermanastra de quién? Juan y Carla. Juan y Carla.
Alicia es hermanastra de Juan y Carla. Sí, pero não é Carla. Carla é uma forma, tipo, em português de falar Carla. O nome de Carla é Carla, ok? Carla. Carla, sim. Carla. É. Então, Alicia é a hermanastra de Carla e Juan. Eu vou fazer uma coisa aqui, separar bonitinho. Enquanto isso, eu quero que você me diga. O Alejandro Beatriz Teodoro. O Alejandro, ele é o que de Juan? Alejandro es abuelo de Juan, Exatamente. tá certo? Aham. Ok. Alejandro es el abuelo de Juan. Certíssimo. Agora, vamos ver. Vamos supor ali, ó. Agora, Taina, vamos supor ali que Mateu e Julio, eles nasceram no mesmo momento, no mesmo dia, com pouquíssimos segundos de diferença. Então, eles são o quê? Mateo y Julio son hermanos gemelos. Vamos lá. Hermano, Temos... Sim, são hermanos. No. ¿Por qué? Vimos que gemelos são idênticos. idênticos. Ah, Quem tá. não é idêntico é o quê? Não lembro. Melizos? Melithos? Sim. É com som Então, de Z? não. Como que é o som de Z no espanhol da Espanha? Depende de onde você quer ir, tá? No espanhol da Espanha, você sabe o TH do inglês? Tipo, with. Você faz, para fazer o Z do espanhol, você bota a língua entre os dentes superiores e faz esse som da vogal que vem na frente. Então, melithos, tá? Então, você faz o som de S, só que botando a língua entre os dentes. Melithos. Só que agora, se você tá... Isso. Só que se você tá focando, por exemplo, na América Central, na América Latina, América Latina em geral, eles simplesmente encaram um Z e é melistos, tá? Mas na Espanha é a forma original dele. Ok. Então, Julio e Mateo são hermanos mellizos. Beleza. Gente, Glória, que esse caralho. Ele entrou aqui e tá gravando ainda. Gente, não, gente, não é possível, gente. Isso aqui só pode ser. Só pode ser dívida de jogo, cara. Mano, eu cliquei sem querer no xizinho e ele teve a capacidade de sair. Nem pergunta se eu tenho certeza da minha escolha. Eu não quero sair, eu não tenho certeza do que eu estou fazendo. Que caramba! Gente, não é possível. Gente, eu sofro igual Jesus, vocês não estão entendendo.
Ai, gente, não é possível, gente. Tanta coisa pra acontecer comigo. Tá. Vamos supor agora que... Gente, que pecado. Eu falei que quem tava aqui embaixo era a filha e que tava aqui embaixo era casal, mas eu simplesmente joguei que eles eram irmãos gêmeos. Gente, pelo amor de Deus, que pecado. Não sei o que vem. Não sei o que José é agora. José é alguém. Tá, então vamos supor agora para finalizar. José. Vamos lá. Tá faltando a Julie só, eu acho. Então, Julie, para finalizar, tá? Finalizar isso aqui. Peraí. Vamos supor que a Andrea é mãe de Mateu e Júlio, tá? Então, vamos lá, Julie. Se José é irmão de Andrea e Andrea é mãe de Mateu e Júlio, então José é o quê de Mateu e Júlio? Ó, vamos lá. Deixa eu pressionar que eu não consigo ver. Se José é irmão de Andréia e Andréia é mãe de Mateu e Júlio, então José é o que de Mateu e Júlio? Gente, meu teto tá fazendo barulho. Deus me livre. Gente, se um rato cair aqui, vocês podem dar adeus à aula de espanhol, tá? Porque eu vou estar enterrada dentro de um caixão. Sí, pero não é tio sem acento, é tio com acento, tá? Então, José é el tío de Mateo e Julio. Então, assim finalizamos aqui a brincadeira. Gostaram, gente? Essa foi uma ideia que eu tive porque eu achei simplesmente essa imagem aleatoriamente. Ai, negócio de arrumar isso aqui, que saco. Eu gostei, foi muito legal. Muito obrigada. Foi a cabeça pensando por poucos segundos. Dá pra fazer um joguinho de forca, hein? Jogo de forca. Sim, com palavras em espanhol. Dá. Mas, gente, eu tô há muito tempo aqui, então a gente vai passar para conteúdo agora. Então, vamos lá. Vamos com... Gente, que é isso? Vamos para... Vamos para... Peraí, gente, estou vendo o nome aqui. Adjetivos possessivos. Gente, por que isso aqui tá tão grande? Não era a minha intenção. Adjetivos possessivos é o que veremos hoje. Então, vamos lá em normal. E aí, o que são os adjetivos possessivos? É falar o que é meu, o que é minha, o que é seu, o que é deles, o que é de vós, né? Então, vamos lá. Temos que, se o sujeito é eu, ou seja, eu, então o seu pronome possessivo é me, ok? Me. Então, qual é um exemplo para isso?
Mi padre es aburrido. Então, meu pai é chato. Ok? Então, na verdade, acho que eu vou deixar assim mais bonitinho. Assim. Deixar assim. Então, temos que yo está para mim. Que mi padre es aburrido. Agora, vamos ver. Gabriela es mi novia. Eu sou o quê? Tua? Novia. Eu sou o quê? Do nada. Ai. É um exemplo que eu pensei. Não entendi. Ai, meu Deus, vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Quando o sujeito é tu, aquilo que pertence a essa pessoa é tu. Só que sem acento. Ou seja, tô olhando para uma pessoa e que eu tô me comunicando com ela. Tu és não sei o quê, tu és isso, tu és aquilo. Aí tá. Aí, sei lá, do nada, eu acho, por exemplo, o celular dela. Então, esse telefono. Pera, não, isso. Gente, vamos ignorar que precisa de um bagulho aqui atrás, o bagulho de negócio ser mexido, porque eu não consigo botar ele, tá? Mas ele existe. Este teu telefone, então, é esse teu telefone, tá? Teu telefone, ok? Agora, se o sujeito, ele é ella, usted, então, o seu adjetivo possessivo é su. Então, por exemplo, sua casa está su casa es lejos de aqui, ou seja, a sua casa está longe daqui, su casa, sua casa. Observem que, por exemplo, em português, o pronome, o adjetivo seu, su, ele vai mudar de acordo com o gênero daquela palavra que vem na frente. Em espanhol, não existe isso com mi, tu e su. Então, se é sua casa ou seu telefone, é su. Su casa, su telefone, mesmo que tenha gêneros diferentes, ok? Então, sua casa, seu celular. Mas agora... Professora, qual é a diferença de teléfono para telemóvel? Não, só que telemóvel é um pouco mais estranho. Só isso. Telefone e telemóvel é a mesma coisa. Pelo menos eu acho estranho, né? Que eu tenho um pouco de preconceito, mas não é nada de demais. Quando é nosotros, nosotras, então o adjetivo possessivo é nuestro ou nuestra. O que vai mudar agora? Justamente se o que vem na frente é masculino ou se é feminino. Então, por exemplo, poderia ser nuestra calle es bonita. Ou seja, nossa rua é bonita, tá? Nuestra calle es bonita. Nossa rua, porque rua é feminino. Mas agora, se fosse nuestro abuelo está enfermo. Então, a gente está falando que nosso avô está doente. Nosso, ou seja, avô é uma palavra masculina, certo? Então, agora seria nuestro, certo? Indicando a coisa masculina ali. Mas agora, se o sujeito... Não vou deixar isso aqui menor, não, gente? Palhaçada. Ah, mas aí exagerou um pouco, né? Mas tá, vai ser assim. Agora, se o sujeito é vosotros ou vosotras,
Então, temos vuestro ou vuestra, tá? Pelo mesmo sentido. Então, por exemplo, eu poderia falar que o vosso pai, então, por exemplo, o pai de duas pessoas que estão diferentes, vamos supor, dois irmãos. Vuestro padre es muy guapo. Então, seu pai, ou vosso pai, ou seja, falando de mais de duas pessoas, provavelmente irmãos, é muito bonito. Isso é algo que eu falava muito para irritar outras pessoas. Falar que o pai é bonito. Por algum motivo irritava. Da mesma forma, eu também poderia falar vuestra madre es muy guapa. Tá? Então, vossa mãe é muito bonita. Ok? Então, o que é Vós outras se referem a um outro grupo que eu não estou inserida. Tá, ok, ele pode ser feminino, em suma feminino, em suma masculino, ou em suma os dois, ok? E aí vai ser o vuestro, se o que vem na frente é masculino, o vuestro, se o que vem na frente é feminino. Ai, meu pai. E por fim, oh caramba. Aqui. E por fim, temos ellos, ellas, ustedes. Ou seja, é o plural de ele, usted. E nesse caso, é su também. Então, eu poderia estar falando, sei lá, do carro que meus irmãos compartilham, supondo, tá? Então, eu poderia falar, su coche es muy rápido. Então, seus carros não, seu carro é muito bonito. Só que quando eu tô falando seu carro, eu tô falando carro de mais de duas pessoas, tá? Não tô falando realmente seu carro, ou seja, só de uma pessoa, ok? Eu tô falando, seu carro é muito bonito. Ou seja, o carro de vocês dois, de vocês três, de vocês quatro, porque eu duvido que 4 pessoas tenham um carro só. Mas aí a gente fala, seu carro é muito bonito, tá? Se referir a um carro que pertence a muita gente. 2 ou mais pessoas, ok? Ok. Só que, e se quando que vem na frente... Deixa eu deixar isso aqui menor, porque não deve ficar tão grande mesmo. Só que, e quando que vem na frente é plural, ok? Quando que vem na frente é plural, então, obviamente, o adjetivo possessivo ele tem que acompanhar isso também. Então, eu posso falar aqui, ó, no plural, o idioma, ele se torna mis, tá? Então, eu tenho que... Aqui. Mis 2 hermanos son rubios. Vamos lá. O que é rubio, gente? Loiros. Isso, certinho. Loiros. Quando o sujeito é... Não, quando que vem na frente para tu, é plural, então é tus. E aí, os padres tienen, tus padres tienen muchos nietos. Inclusive, esse tá faltando lá, gente, também tá faltando neto, mas vou botar lá agora aí. Então, tus padres tienen muchos nietos, ou seja, seus pais, tus padres, por que tá duplicado? Tienen muchos nietos. Então, seus pais têm muitos netos. Quando a gente aí, no caso, vai sem acento? No sem plural? acento. Uhum. Tá. Agora, quando se refere a ele, Evia, usted. Mas o que vem na frente é o plural daquilo. Então, é sus, tá? Então, agora eu poderia falar aqui, sus ochos primos viven em Paraguai. Então, lembrando que tem esse aqui. Ai, meu Deus, não consigo selecionar. O ponto de negócio é investir no começo. Então, eu poderia estar falando, seus 8 primos vivem lá no Paraguai, só que eu poderia estar perguntando, por exemplo, a Tainã agora. E ela é uma pessoa só que ela é Evia, tá? Ou usted, se eu estivesse num contexto informal também. Formal. Então, seus primos vivem no Paraguai? Por quê?
O sus está no plural porque a gente está se referindo a 8 primos. 8 primos. Aquilo ali está no plural. Então, o adjetivo possessivo também acompanha. Ok? Quando estamos referindo nós outros, nosotras, então, é nuestros ou nuestras. Ok? Então, pelo amor de Deus. Nosotras. Então, poderia ser agora, por exemplo, Ana e Maria são nuestras primas. Então, Ana e Maria são nossas primas, ok? Se fosse só Maria, então seria Maria es nuestra prima. Só que agora já vamos receber 2 pessoas e elas são nossas primas, ok? Temos vosotras. E o seu adjetivo possessivo é vuestros e vuestras. Então, poderia estar falando que vuestros 4 hijos estão cansados. Então, vuestros 4 hijos. Então, seus 4 filhos, ou vossos 4 filhos, estão cansados, ok? Então, vuestros 4 hijos estão cansados, ok? Ok. E, por fim, a gente tem que o plural ali de ellos, ellas e ustedes, de novo, compartilha o mesmo adjetivo possível, que é sus. Então, eu poderia estar falando agora que Juan y Antonio viven con sus hermanastros. Ok? Ou seja, o João e Antônio, que vamos supor, são meus amigos, que por uma ironia do destino, vivem com os meio-irmãos de 2 gêmeos, tá? Então, estou falando de 2 gêmeos, estou falando aqui, aqueles hermanastros, eles são meio-irmãos de 2 gêmeos que eu estou me referindo, tá? Então, eu tô falando bem assim. O João e o Antônio, que são meus amigos, por alguma ironia do destino, vivem com os meio-irmãos daqueles gêmeos. Tô fofocando aqui. Nossa, que ironia do destino. Então, hermanastros está no plural. Então, sus também vai acompanhar, porque eu estou falando. João e Antônio vivem com o meio-irmão deles, tá? Os meio-irmãos deles. Deles quem? Daqueles 2 gêmeos, tá? Então, o que a gente tira daqui? A gente tira. Ai. Deixa eu escrever aqui. Um overall para vocês. Então, o que acontece? Os adjetivos. Gente, cadê? Os adjetivos possessivos concordam em número e gênero com aquilo que possui, não com quem possui. Vamos, na verdade, mudar essa frase com os possuídos, tá? Não com quem possui. Outra frase aqui também, para vocês entenderem. Vocês entenderam o que eu quis dizer nessa frase? Entenderam? Tá, vou mudar a frase, peraí.
Então, os adjetivos concordam em número e gênero com a coisa ou pessoa possuída e não com quem possui. O que isso significa? Vamos, primeira frase. Mi padre es aburrido. Quem possui? Eu. Porque é meu pai. Quem é possuído? Meu pai. Porque ele me pertence. Ele é meu pai. Entenderam o que eu quis dizer com isso? Quem possui é o Dio, tá? Quem possui é o Dio. Quem é possuído se refere é o mi, tá? Então, mi padre é aburrido. Por quê? Eu possuo meu pai, porque ele é meu pai. Observem que o adjetivo possessivo, ele causa esse sentimento de pertencimento. É meu pai, ok? Meu pai. Então, quem tem o meu pai sou eu. E ele é a coisa possuída, porque ele é meu. Entenderam o que eu quis dizer com isso? E o que isso quer dizer? Que o adjetivo possessivo, ele vai concordar com aquilo que é possuído. Quem é possuído nesse caso? Padre. Padre é singular e é masculino. Então, a gente vai usar mi padre, tá? Agora, se fosse no plural, seria mis padres. Então, por exemplo, quem continua possuindo sou eu. Então, mis padres. Por quê? Agora eu tô falando dos meus pais. Meus pais me pertencem. Só que observem que quem continua pertencendo, eu só continuo sendo a pessoa que possui, certo? Isso não mudou. Só que agora o que mudou é aquilo que me pertence. Não me pertence somente meu pai, mas sim meus pais, meu pai e minha mãe. Então, observem, a única coisa que mudou foi eles. Então, o adjetivo possessivo agora vai acompanhar padres, que é masculino e plural. Então, é mis padres. Mas se eu estivesse falando que só meu pai é meu, porque ele é meu pai, então seria mi padre. Vamos para mais uma. Existe tu telefone. Então, tu telefone. Quem tem o telefone é tu. Tu tem o telefone. E o telefone é aquilo que você possui, certo? Por exemplo, eu tenho um telefone, eu tenho um telefone. Então, eu sou a pessoa que possui. O telefone é a coisa possuída. Porque ele é meu. Então, quando eu falar em fazer um adjetivo possessivo, então eu tô falando que ele é meu celular. Ok? Meu celular. Então, eu estou falando que em espanhol, o adjetivo possessivo, ele vai concordar em gênero e número. Se eu tô falando de um celular só, eu tô falando de singular e tô falando de masculino. Então, o adjetivo possessivo também é singular e masculino. Mesmo que quem tenha seja somente eu, uma mulher no singular. O telefone é masculino e singular. É isso que eu tô querendo dizer. Agora, existe tu telefone, quem tem é tu. E aquilo que você tem é o telefone. Então, o tu, que é o adjetivo possessivo, ele vai concordar com telefone, mesmo que quem tenha seja tu. Ele concorda com telefone. Telefone é uma palavra singular e masculina. Então, tu também vai ser singular, tá? Então, o tu, o mi... Lembra que eu disse? O tu... Gente, tô morrendo disso, assim. O mi, o tu, o su e o su, e o sus aqui também, ó, sus, tus, mis, mi, tu, su. O que eles são? Eles não têm essa de gênero. Mesmo que o que vem na frente seja casa, ou seja, homem, vai continuar sendo mi, tu, su, sus, mis, tus, certo? Por quê? Porque eles não têm isso de concordar em gênero, tá? Porque eles não têm uma versão para feminino e masculino. Por exemplo, poderia ser meu celular, ou seja, masculino, ou minha casa, que é feminino, tá? Em espanhol não tem isso. Seria mi teléfono, mi casa. Ok? É isso que tá falando em concordar em gênero. Em concordar em número é se é plural ou se é singular. Então, por exemplo, aqui. Nuestro abuelo está enfermo. Então, quem tem o avô? Nós. Observa ali, nós outras. Nós temos aquele avô. Ele é nosso avô. Certo? Então, ele é nuestro abuelo. Porque quem a gente tem? A gente é a pessoa que possui. E o abuelo é quem nos pertence, porque ele é nosso avô. E o nuestro, então, o adjetivo possível, ele vai concordar com abuelo, que é masculino e singular, porque a gente está falando de uma pessoa só, que é o nosso avô, ok? Então, vamos passar aqui agora para ver
no plural. Observe agora, por exemplo. Meus 2 irmãos são loiros. Agora observem. Quem possui? Eu. Só que agora, quem que eu possuo? Quem é o possuído? Mis 2 hermanos. Meus 2 irmãos é quem possui, porque são meus, certo? Então, como eu tô falando de 2 hermanos, estamos falando de plural. Então, mis vai acompanhar. Mas poderia ser, mi hermano es rubio, ou seja, meu irmão é ruivo. Ruivo não, loiro. Eu poderia estar falando agora, então, de um irmão só. Aquele irmão me pertence porque ele é meu. Eu estou falando que ele é meu irmão, certo? Assim como eu sou irmã dele. Se eu fizesse essa troca, eu sou irmã dele, ele é quem possui e eu sou a possuída, certo? Porque ele me tem. Mas agora eu tô falando, ele é meu irmão. Então, eu possuo ele. Então, eu sou a pessoa que possui, ele é o possuído. Então, mi hermano. Só que eu não tô falando mais de um irmão só, tô falando de 2 irmãos. Então, agora, tenho 2 irmãos, certo? Eu tenho 2 irmãos. Então, agora, seria meus 2 irmãos. Observem que meu irmão, meus 2 irmãos, muda, inclusive, até mesmo em português. Se o que vem na frente, aquilo que eu tenho, é masculino e é plural, então o adjetivo possível também é masculino e é plural. Se é feminino e singular, então o adjetivo possível também é feminino e singular. Em português acontece a mesma coisa, tá? Então, agora eu tô falando que são meus 2 irmãos. Então, o meus não vai ser meu, vai ser meu, certo? Porque são meus 2 irmãos. Então, são mis 2 hermanos. Mas se eu tivesse me referindo a um irmão só, seria mi hermano es rubio. Mas agora, mis 2 hermanos são rubios. Entenderam o que isso quer dizer, gente? Com quem o adjetivo possessivo concorda? Entenderam? Vou aproveitar que a palavra-chave de hoje é copo. Acabei de lembrar que eu tenho que falar a palavra-chave. Entenderam, gente, o que isso quer dizer? Ah, garota, ainda mandou um certinho, né? Mas, entenderam, Flávia, Beatriz, Julie? Aula acabada. Achei que essa aula ia durar nem 1 hora. Tá aqui 1h15, mais ou menos. ¿Entendidas? Entonces, buenas noches. Buenas noches. Sí, estão entendidas. Eu vou postar isso aqui também para vocês verem depois, tudo mais. Aqui eu só vou adicionar, inclusive, gente. Nieto. Nossa Senhora, não, calma aí. Nieto, nieta é neto e neta. Pronto, já tá completinho. Buenas noches. Obrigada por estarem aqui, por terem interagido bonitinho. É isso que a gente quer. E espero que tenham entendido tudinho. E vamos embora. A Julie nem terminou de deixar eu falar, cara. Que triste. Kisses. Buenas noches.